Nesse vídeo, eu vou mostrar dois probleminhas para vocês com o sistema de blocos aplicando as leis de Newton, tá? E mostrar para vocês que a resolução desse tipo de problema, você segue uma receitinha de bolo, tá? Todos os problemas, a forma de resolução é muito parecida. Basta você interpretar o problema e seguir esses passos, tá? Então, aplicando eles, a gente vai entender melhor quais são esses passos que a gente deve fazer. Então, o problema diz assim, ó, dois blocos, A e B, de massas iguais a 2 kg e 3 kg, respectivamente, estão apoiados em uma superfície completamente lisa, conforme ilustração abaixo. Uma força horizontal F, de intensidade 10 newtons, é aplicada no bloco A e determina, então, a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Então, eu quero que vocês atentem aqui para as seguintes informações. A massa de A, tá? Que é 2 kg, a massa de B, que é 3 kg, a força tem uma intensidade de 10 newtons, e essa informação aqui, ó, vou fazer em roxo, é bem importante. A superfície é completamente lisa. Se a superfície é completamente lisa, isso significa que não tem atrito, tá? Bom, sabendo disso, a gente pode partir, então, para a resolução do problema. A primeira coisa que a gente faz é desenhar o diagrama de forças. Ou seja, a gente vai pegar o bloquinho A, pegar o bloquinho B e desenhar todas as forças que estão atuando em todos os bloquinhos. No caso, o A e B. Para o bloquinho A, nós temos o peso de A, né? Sempre tem peso, se tem massa tem peso, sempre apontando para baixo. Como o A está apoiado numa superfície, existe uma força normal perpendicular a essa superfície. Então, tem uma força normal aqui para cima, certo? O bloco A está sendo empurrado para frente por essa força F aqui, certo? Vamos para o bloco B. O bloco B tem o peso para baixo. Como ele está apoiado sobre a superfície, tem a normal, aqui a normal de A, aqui a normal de B, né? E esse cara está se movimentando para frente, mas eu não estou encostando no bloco B. O bloco B está indo para frente porque o bloco A empurra o bloco B. Então, essa força F, que, por exemplo, eu estou empurrando, né? Então, eu aplico no bloco A. O bloco B se movimenta porque o A empurra o B. Então, existe uma força de contato aqui, ó, entre A e B. Então, essa força é o bloco A empurrando o bloco B. Aí, a gente tem que lembrar da terceira lei de Newton, né? Para toda força de ação, existe uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, se o A empurra o B vai empurrar o A na mesma direção e sentido contrário. Então, essa força de A em B é a mesma força que B em A, é a mesma intensidade, tá? Mas se eu botei a ação em reação de A e B, por que eu não botei a reação do peso, da normal? Porque essas forças estão, a força normal está na superfície, a força peso está na terra, que são objetos, né, que eu não estou considerando no problema, porque eu quero saber somente sobre os blocos. Então, me interessa saber as forças que estão nos blocos. Como não tem atrito, essas são as forças. Primeiro passo completo, desenhar o diagrama de forças. Façam isso sempre, tá? Segundo passo é a gente aplicar a primeira ou a segunda lei de Newton. Se o bloco A, por exemplo, estivesse em repouso, ele permanecesse em repouso, todas as forças estariam em equilíbrio. Tudo que está para cima, então, igual a tudo que está para baixo, tudo que está para a direita, igual a tudo que está para a esquerda. Como ele está se movimentando, a gente sabe que a força resultante está na direção da aceleração. Então, se eu estou empurrando ele para a direita, ele está se movimentando para a direita, a aceleração está naquela direção. Então, eu vou assumir que o positivo é para lá. Tá? Botei uma flechinha aqui, porque o positivo tá para lá, certo? Bom, segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou fazer isso agora. Vou pegar até o lápis aqui. Eu vou fazer isso para os dois blocos, tá? Vou fazer isso primeiro para o bloco A, tá? Para o bloco A, vamos lá. Se a força resultante tá para cá, então a força F menos a força que tá pro outro lado, que é a força de A em B. Peraí que ficou ruim de lápis, tá? Então, a força F menos a força de A em B é igual a massa vezes a aceleração. Como eu tô olhando pro bloco A massa de A vezes a aceleração. Vou fazer a mesma coisa para o bloco B.
O bloco B está se movimentando para frente, a força resultante está para lá. Força de A em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Lembrando que essa aceleração do bloco A é a mesma aceleração do bloco B, porque o conjunto se movimenta, né, junto. É um conjunto. Por que eu não considerei peso normal aqui? Porque ele não tem movimento na vertical, né? O bloquinho não está nem subindo nem descendo. Então, eu posso dizer que na vertical, esse bloco está em equilíbrio. Então, quer dizer que a normal é igual a força-peso. A normal é igual a força-peso e aí vai se anular, tá? Porque ele não tem movimento na vertical, só horizontal. Muito bem. Eu conheço a força F, eu conheço as massas, eu tenho duas variáveis, que é a força de contato entre A e B e a aceleração. Eu tenho duas equações, duas incógnitas, eu tenho um sistema. E aí eu vou somar essas duas equações, porque é o jeito mais fácil de resolver isso aqui. Menos a força de A com B com mais, né? Vai cortar aqui. Fica, então, a força F igual a massa de A mais a massa de B. Você somar aqui, ó, a massa de A vezes A mais a massa de B vezes A, coloca em evidência, ficou esse cara aqui. Bom, a força F eu tenho intensidade, que vale 10, agora é só substituir. A massa de A é 2, a massa de B é 3, vezes a aceleração. Vai ficar 10 igual a 5 vezes A, portanto, eu tenho uma aceleração de 10 dividido por 5, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu resolvi a aceleração, resolvi um ponto aqui do meu problema. Agora, eu quero saber a intensidade da força que A aplica em B, ou seja, é essa força aqui, que tem a mesma intensidade que essa, a gente já discutiu isso. Então, como eu tenho agora o valor da aceleração, lembra que eu tinha duas equações, duas incógnitas, uma eu já achei, preciso achar outra. Então, eu volto com essa variável aqui, né, com esse valor na aceleração, e encontro ou na equação B ou na equação A, a que for mais fácil. Nesse caso, a equação B é mais fácil, porque na equação B diz que a força de A em B é igual à massa de B vezes a aceleração. Então, essa força de contato vai ser a massa de B, que nós tínhamos igual a 3 kg, vezes a aceleração, que é 2. Portanto, essa força de contato é igual a 6 newtons. Tá? E a gente resolve a segunda parte, então, do problema. Se você quiser conferir, joga esse valor aqui, né? E substitui, que tem que encontrar também essa força de A em B igual a 6. Se você não encontrar, é porque você fez alguma coisa errada, porque tem que dar o mesmo valor, tá? Então, a receita de bolo é essa, gente. Desenhar o diagrama, aplicar a lei de Newton, resolver o sistema, acabou, tá? Aqui, ó, nós temos um problema bem parecido, tá? Só que agora, em vez de em vez de 2 blocos, nós temos 3. 3 corpos, A, B e C, de massas 1, 3 e 6 kg, respectivamente, aqui, apoiados numa superfície perfeitamente lisa. Então, de novo, gente, a gente tem uma superfície aqui perfeitamente lisa. Então, significa que não tem atrito, tá? Presta atenção nas informações que nós precisamos, a massa aqui dos bloquinhos, e é uma força F aplicada no bloquinho A, que tem uma intensidade de 5 newtons. Eu quero a aceleração do conjunto e as forças que A aplica em B e que B aplica em C. Então, vamos lá para o nosso problema, resolver ele aqui. Como é que a gente faz? Desenho o diagrama de força. Então, eu tenho o bloco A, eu tenho o bloco B e eu tenho o bloco C. Então, agora, eu vou desenhar o diagrama de forças dos blocos. Para o bloco A, tenho o peso de A e tenho o normal de A. O bloco A está indo para frente porque eu estou empurrando ele com uma força F. Bloco B, tem o peso de B, tem a normal de B. E ele está se movimentando para frente porque o A empurra o B. Então, para cá tem a força de A em B. Se A empurra o B, terceira lei de Newton. B empurra o A com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Olha só o par de ação e reação em corpos diferentes, tá vendo? Para o bloco C, peso de C, normal de C. Lembra que a normal não é sempre para cima, a normal é sempre perpendicular à superfície, nesse caso a superfície é horizontal, então por isso que a normal está aqui na vertical. O bloco C se movimenta para frente por quê? Porque o bloco B empurra o C. Se o B empurra o C, para cá, ó,
o C empurra o B, na mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário. Agora que eu desenho o diagrama de força, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que diz para mim que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração. Então, como eu estou empurrando isso tudo para a direita, eu vou assumir o positivo para a direita porque a aceleração está para lá, tá? Então, vamos começar para o bloco A. Como positivo é para a direita, a minha força resultante, lembra que a normal e o peso acabam se anulando porque ele na vertical está em equilíbrio. Então, nós vamos ter aqui, ó, força F menos a força de A em B igual a massa de A vezes a aceleração. Mesma coisa para o bloco B. Ele está movimentando para frente, então a força de A em B menos a força de C em B é igual a massa de B vezes a aceleração. E agora para o bloco C. A força de B em C é igual a massa de C vezes a aceleração. 3 equações, 3 incógnitas, que é a força de A em B, que é a força de B em C ou C em B, a mesma intensidade, né? Então, eu só troquei a ordem das letrinhas, mas é a mesma intensidade. E a aceleração. Então, 3 equações, 3 incógnitas, sistema. Soma. Então, vamos lá. Menos a força de A em B com mais, corta. Menos a força de B em C mais a força de B em C, corta, porque vai dar 0. E aí sobra quem? Sobra a força F igual, soma as massas. Massa de A mais a massa de B mais a massa de C vezes a aceleração. Professora, não era mais fácil só juntar todas as massas aí e fazer a aceleração? Sim, é mais fácil. Mas adquira o hábito de desenhar o diagrama de forças e enxergar todas as forças. Esse é um problema que eu diria, inclusive, que é um problema até bem simples de encontrar aceleração, né? Mas se você precisa encontrar as forças de intensidade, a intensidade das forças entre os blocos, você vai precisar, então, desenhar esse diagrama de força e separar elas. E mais tarde a gente vai ter problemas, né? Vou gravar um vídeo para vocês com força de atrito. Então, eu posso ter que cada bloco tem uma força de atrito, né, distinta, com coeficiente de atrito distinto. Então, adquira o hábito de sempre desenhar o diagrama de força, de fazer esse sisteminha, porque vai facilitar a tua vida e aí tu sempre vai conseguir resolver esse tipo de problema de lei de Newton, tá? É a receitinha de bolo, ó, desenhar diagrama de força, montei as equações e agora vamos lá. A força F é 5, agora vamos somar as massas. A massa de A é 1, 3, 6, vezes a aceleração. 5 vai ser igual a 10 vezes A, portanto, eu tenho uma aceleração de 0,5 ou 1/2 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Temos a aceleração. Agora, eu preciso encontrar a força de A em B e B em C. Aí, pessoal, eu posso pegar esse cara aqui e jogar aqui na primeira equação, na equação A, e encontrar a força de A e B, e depois eu jogo nessa C, que parece mais simples, né, para encontrar a força de B com C. Então, vamos lá. A força F menos a força de A e B é igual a massa de A vezes a aceleração. Nós temos 5, né? A massa de A é 1 kg e a aceleração é meio. Então, vamos lá. Vai ficar menos a força de A em B igual a 0,5 menos 5. Portanto, a força de A em B vai ser igual a 4,5 newtons, ok? E para a força de B em C, vamos voltar lá para olhar para a equação. Aqui, ó, vai ser a massa de C vezes a aceleração, certo? Então, temos a massa de C vezes a aceleração. Como a massa de C é igual a 6 kg e a aceleração é 0,5, temos que a força de B em C é igual a 3 newtons. Pronto. Tá? Você poderia também primeiro ter achado a força de B em C e depois substituído nessa segunda equação aqui, a força de B em C ou C em B, que tem a mesma intensidade, né? E achado essa. Teria que dar o mesmo valor, né? A ordem das batatas não altera a maionese, tá, pessoal? Então, vocês viram que os dois problemas, muito parecidos, eu resolvi do mesmo jeito.
Próximo vídeo eu vou fazer problemas com força de tração e você vai ver que a resolução, o pensamento, né, o raciocínio para resolver os problemas são sempre os mesmos. Desenhar diagrama de força, aplicar as leis de Newton e resolver o sisteminha, ok? Então, até o próximo vídeo.